Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa 45 Minutos ao Ataque, na sua Rádio Estádio. Hoje, em versão mais alargada, vamos estar consigo, em vez de 45, vão ser mais ou menos 55 minutos ao ataque, até por força termos um convidado especial. João Paulo é sócio e adepto do Leixões, também dirigente da formação há muitos anos, mais de 20 anos, e impõe-se, tendo em conta também o processo jogo duplo que esta semana conheceu, pelo menos um dos desfechos possíveis a nível jurídico. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos os participantes. António Duarte, do Sporting Clube Braga. Boa tarde, bem-vindo, António. Boa tarde. Ricardo Silva, do Vitória Sport Clube. Boa tarde. Boa tarde a todo o auditório. Ricardo Monteiro da Silva, do Boa Vista. Boa tarde. Boa tarde a ti, Râmulo, aos nossos colegas de painel, ao João Paulo e a todo o vasto auditório. E ao João Paulo, claro. Bem-vindo, João Paulo, e já agora obrigado por teres aceito o nosso convite para estar hoje aqui connosco. Muito boa tarde a todos. Ora, muito bem, vamos começar, e não se importarão, mas dizer aos nossos ouvintes que nos acompanham que vamos falar de muitos temas hoje neste programa. Há a situação da agressão ao motorista, e peço desculpa pela agressão, mas é a minha leitura, das forças policiais ao motorista de um dos autocarros do Passos de Ferreira, que foi às Aves, e é um tema que temos falado aqui muitas vezes na Rádio Estádio. Temos também em cima da mesa a Marcha Preta e Branca, uma iniciativa que juntou mais de 3.000 pessoas sob uma grande intempérie em Guimarães e, ao contrário do que muitos disseram, contra a questão do racismo e do ataque que os vitorianos sentiram, e os vimaranenses, nas últimas semanas, mas assim, muito mais do que isso, e por isso é muito importante falar sobre o assunto, e vamos falar obviamente sobre isso. E depois há aqui outros temas também, por exemplo, pegando até no tema da Marcha Preta e Branca, do tratamento ou destratamento que alguns dos clubes aqui representados têm sentido por parte da comunicação social, e não é pelo facto da Rádio Estádio ser também um meio de comunicação social que inibe de alguma forma que falemos sobre o assunto. Nomeadamente, parece-me que o Sporting Clube Braga terá sido de alguma forma desrespeitado nas últimas semanas, e lá iremos falar sobre o assunto. Ora, muito bem, vamos começar com o jogo duplo, e por isso mesmo convidamos o João Paulo. Já tivemos aqui várias vezes adeptos de outros clubes, e lembrar que isto é um fórum aberto a todos os clubes, para lá dos três grandes, para demonstrar que há vida e futebol para lá dos três grandes do futebol português. Daí a iniciativa da Rádio Estádio de vos ter aqui. Há uma página de Facebook com o nome do programa, 45 Minutos ao Ataque, moderada pelos próprios, sem responsabilidade da rádio, já agora, que eles têm sido muito atacados várias vezes por questões da rádio que não têm nada a ver com eles. É uma página da responsabilidade deles próprios, e portanto eles gostam de interagir com os nossos ouvintes. João Paulo, vamos começar obviamente por ti, e agradecendo uma vez mais a tua presença. O Leixões ficou aqui bastante, falado nos últimos dias, não pelos melhores motivos, e começo logo por aí, porque a condenação no jogo duplo ao Leixões, com aquela questão de ficar 2 anos inibido de participar nas provas profissionais, traz o nome do Leixões quase para a lama, digamos assim. Isso obviamente doeu bastante aos leixonenses, até primeiro porque o processo não está concluído, é possível de recurso, mas há muito mais contornos. Portanto, para começarmos a conversa, antes de darmos aqui uma ronda e voltarmos a ti mais à frente, porque felizmente temos algum tempo hoje, qual é o teu sentimento depois de tudo isto que aconteceu? Primeiro, perguntar se estavas à espera desta condenação. Boa tarde a todos. É evidente que nenhum leixonense estava à espera deste desfecho, passível de recurso, como é claro, porque o Leixões é um clube com 112 anos de história, e na sua história, que é vasta, nunca teve este tipo de atitudes. E o que mais nos falo por mim, e acho que é um sentimento generalizado pelos leixonenses, é como é que o Leixões é castigado e quem corrompe leva uma pena suspensa. Quer dizer, nós vemos vários casos no futebol português, com o Porto, com o Benfica. Quer dizer, todos são afastados a parte do clube, e aqui não foi. Aqui quem paga é o clube, não é quem corrompe. Não é a verdadeira pessoa que cometeu os atos. Que cometeu os atos. Supostamente, porque isto ainda pode ser passível de recurso. Não, isto é uma decisão do tribunal, não é minha. Claro. Isso é que dói a todos os leixonenses. É evidente que eu acho, não tenho a certeza, que tanto a SAD como o clube estão unidos nesta fase. Todo o universo leixonense está unido para recorrer, para que seja reposta a justiça, e quem realmente cometeu os atos que seja punido por isso. Até porque os leixonenses não se revêem nisso. E tu, como eu disse, és dirigente de Leixões há mais de 20 anos, jogaste no Leixões, o teu pai foi dirigente de Leixões, é uma questão geracional quase, o teu filho joga também no Leixões. Os leixonenses não se revêem em qualquer tipo de comportamento desviante, não é? Portanto,
contra isso, mas também contra o facto de ser o Leixões a pagar a fatura. Sem dúvida, o Leixões vai pagar uma fatura que não é dele. Porque o Leixões é evidente que é representado por pessoas, essas pessoas podem ter atos menos bons, mas não tem que ser o clube só a pagá-los. Quem tem que pagar também esses atos serão os seus dirigentes, os seus responsáveis. Se forem eles que os tomaram, eles é que se ter responsabilizados pelos atos que tomam. Nunca ao clube. Nunca ao clube. Já aconteceu várias vezes isso no futebol português e nunca os clubes foram imputados e para... Recentemente para... tivemos o caso da Benfica SAD, que ficou afastada dos casos do Paulo Gonçalves, e outros que poderíamos aqui trazer à colação. Não temos qualquer problema com isso. Vamos falar de forma desassombrada, como caracteriza este programa. Antes de passar a palavra nomeadamente ao Ricardo Monteiro da Silva, já vou explicar porquê. Tendo em conta, e não vamos daqui fugir de nada, Carlos Oliveira e Nuno Silva, à altura presidente e diretor desportivo de Leixões, tiveram apenas suspensa. O Leixões é punido por corrupção ativa. Obviamente, vamos falar só da questão jurídica, sem nos centrarmos nas pessoas, causa aqui alguma estranheza. Ou seja, as pessoas que estavam no clube, pena suspensa, o clube é punido com 2 anos fora das competições profissionais. E 60 mil euros de multa. Exatamente. Nunca podemos esquecer dessa parte, que é financeira. O Leixões é evidente que é pesada. E que os responsáveis hoje em dia da SAD do Leixões Sport Clube não são culpáveis nesta parte. Não é nada com eles. Tiveram a coragem de assumir tanto a SAD como o clube, sabendo da situação que passavam, e agora são vistos com este problema pela frente. E tudo isto fragiliza, isto inerva, e além de tudo pode trazer situações menos adversas para os nossos jovens atletas. Temos bastante jogadores na formação, no voleibol, as suas universo muito grande, e que podem ser conotados com corrupção, que nunca fez isso. Nunca foi parte da nossa história, em 112 anos de história que temos, nunca fez parte a corrupção na nossa vida. E que fique claro, toda a gente aqui vai concordar comigo, que somos todos contra o match fixing e todas as formas de corrupção ou de desvirtuar a verdade esportiva. Isso fica claro para todos e de certeza que toda a gente sublinha. Ricardo Monteiro da Silva disse que ia passar para ti precisamente porque é um assunto, e toda a gente também que me conhece sabe que é um assunto que me é próximo. A justiça que nunca existiu para o Boa Vista, mas o Boa Vista também pagou a certa altura uma fatura deste género, ou seja, e eu já falei isto hoje no meu comentário com a assinatura, portanto estou completamente à vontade. Aqui às vezes fica a dúvida se há uma justiça para uns e uma justiça para outros, não é? E eu estou a falar do Boa Vista porque o Boa Vista sentiu de que maneira na pele, e não estou a dizer... os tribunais estão lá para isso, e o João Paulo já disse isso. O Leixões vai recorrer e faz bem, defender a sua honra também. Estão lá para decidir se assim é ou não, mas às vezes custa decisões que não são tomadas a mais altas instâncias e relacionadas com outros clubes e outros assuntos, mas há clubes que pagam imediatamente as faturas. Demora muito ou demora pouco, não é? Boa tarde novamente. Pelo que estavas a dizer, isto é assim, disseste muito bem, é justiça para uns e injustiça para outros. Isso será o primeiro ponto que as pessoas terão que pensar um bocado nisto, porque é para uns há tudo, para outros não há nada. E eu posso dizer aqui muito rapidamente que a decisão de Leixões foi tomada em 2 anos, menos de 2 anos. E este fim de semana levantaram problemas de um dos 3. Dos vouchers. Não é dos vouchers, eu vou dizer mesmo dos estrelas, porque deixa-me fazer só aqui uma parte. Eu fui atacado esta semana porque tratei um clube como sendo um clube da sua região, que disse que era o clube de Contomil. Eu digo o clube da Circular, e as pessoas não podem levar a mal, porque eu só posso sentir-me mal por os tratar assim quando eles nos deixarem de me tratar a mim, ao meu clube, ao Boa Vista, como sendo o clube da Rotunda, o clube da Avenida. Portanto, não podemos ter aqui umas falsas virgens. Relativamente a esta questão do Leixões, foi aquilo que eu já disse há coisa de 2 semanas atrás, nomeadamente por causa do caso de Vitória com o Marega. Nós temos que penalizar as pessoas e não um clube, porque as pessoas é que têm que ter as pessoas que tomam as atitudes é que têm que ser penalizadas por elas, porque de certeza que nem o João Paulo, nem 95% dos leixonenses, ou 99%, até poderia dizer 100%, estavam ligados a esse match fixing, como disseste. Eu também sou contra. Isto é podridão do futebol. Portanto, as pessoas não querem isto. Portanto, não vão estar a penalizar todo um clube, toda a sua história, todos os seus adeptos, porque se penaliza principalmente os adeptos. Porque eu costumo dizer muitas vezes, os dirigentes passam, os atletas passam, os treinadores passam, mas a massa adepta é que fica lá. São as que sofrem com isto. Portanto, não os podemos estar a penalizar e depois estar a desresponsabilizar quem tem responsabilidades diretas no caso.
Pegando na experiência do Boa Vista, como eu te pedi, Ricardo, o facto, eu vivia por dentro, não há nada aqui a esconder, mas os adeptos, mais do que ninguém, sofreram muito com aqueles anos. O Leixões, imaginando que vai avante e o Leixões fica, e voltarei a fazer outra ronda para falar isto de João Paulo, fica 2 anos impedido de competir nas competições profissionais, é uma facada gigantesca na vida de um clube e na história de um clube. Ramo, a situação do Boa Vista é uma situação um bocado peculiar e penso que já conseguimos trocar um bocado de ideias sobre isto, porque para além de todo o mal que nos fizeram, conseguimos afugentar milhares de sócios. Esses milhares de sócios representam uma receita muito importante para o clube. Transferências de jogadores, receitas televisivas. Receitas televisivas, é aquilo que já falámos muitas vezes, portanto, quer dizer, isto é um mal que nos fazem. E em relação ao Boa Vista, eu vou aqui perguntar, e para os nossos ouvintes pensarem, que é aquilo que eu digo muitas vezes, é assim, nós chegamos à conclusão com o caso do Boa Vista, em que eu chego a pensar que é mais grave tentar corromper do que corromper. Porque no caso do Boa Vista, o Boa Vista há uma tentativa de corrupção e foi penalizado como foi, e no Porto, e me perdoem, pronto, já não disse o clube de Contumel, disse o Porto, corrompeu efetivamente, ficou comprovado e retiraram 6 pontos quando tinha 7, portanto não perdeu o campeonato. Isto é tudo muito bonito, mas toca sempre aos mesmos. Infelizmente toca sempre aos mesmos. Foi 8 em 24, mas eu percebo a tua ideia, que é o mais importante. Ricardo Silva, a marcha do Vitória, vamos deixar o tema mais abrangente para o final, porque é um tema muito importante, a marcha preta e branca. Mas vocês, os 3.000 que marcharam, também foi contra isto, o tratamento desigual. Obviamente. Nós marcharmos sobre isto tudo que se está a passar, sobre esta desigualdade de tratamento que existe, sobre a desigualdade que existe em penalizar, neste caso, o Leixões, um clube, e em outros casos vamos penalizar só as pessoas. Portanto, isto é nitidamente, e não podemos ter medo das palavras, isto é nítida hipocrisia e dar-nos palha para comer. Não temos que ter medo de dizer isto, não temos que ter medo de dizer nos olhos das pessoas que mandam, nos olhos, e tivéssemos nós a oportunidade de poder dizer isso, e eu digo aqui sem problema nenhum, e digo na frente dessas pessoas. Portanto, a hipocrisia reinante. Temos aqui um clube neste momento que é o Leixões, que está nesta situação, e o certo é que as pessoas que provocaram esta situação têm uma pena suspensa. Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa. Estamos a falar de um Leixões, um clube pequeno. Não é pequeno. Não, repara, não estamos a falar dos 3 grandes. Sim, não, mas estamos a falar de um clube que não está metido dentro do regime daquilo que nos está sempre aqui a falar, não é? O regime é para 3 clubes, não é? Digamos assim. Portanto, e o Leixões tem uma forte implantação regional. O Ricardo, eu percebo o que é que ele quis dizer. Não é pequeno, não é um dos 3 grandes. Faz uma diferença tremenda. Longe de mim aqui estar a separar o Leixões ou o Boa Vista, porque eu também considero o Boa Vista um clube pequeno, mediante aquilo que se fala e está no panorama nacional hoje em dia. Nós estamos todos no mesmo. É isso mesmo. Eu não lhe chamo os 3 grandes e agora, e também faço questão de dizer. Também não chamamos... Já não há 3 grandes, mas eu chamo-lhes os 3 beneficiários, e hei de chamá-los sempre, porque eles beneficiam de tudo, e está a prova é disto mesmo. Portanto, a prova, o Leixões é a prova disso tudo. Portanto, no Leixões vamos castigar o clube, vamos castigar as pessoas que gostam de Leixões, como o João Paulo, que está aqui, que acompanha o seu Leixões desde sempre e desde que nasceu e desde que foi ensinado a fazer isso. Quem é que vai sofrer com isto tudo? Quem é? Vamos pegar numa coisa que... Isso é que é importante dizer. Quando existe um caso de racismo, a adepta que o praticou foi identificada na hora e mesmo assim pagou o Leixões a fatura, mas já lá vamos. Mas isso, já somos habituados a isso, não é? António Duarte, o que é que lhe apraz dizer sobre este caso em específico? É evidente que já que o disse. Em relação ao jogo duplo, quem prevaricou tem que o pagar, e os tribunais existem para isso. E aquilo que a gente está aqui a colocar em dúvida e a pedir a vossa reflexão é: em 2 anos, ao contrário de outros que vai em 5 ou 6 ou 7 ou 8 e vai por aí fora, o Leixões já foi punido com 2 anos fora das competições. Pode recorrer e vai recorrer, é evidente, mas qual é a sua leitura disto tudo? Boa tarde, cumprimentar os ouvintes da Rádio Estádio
cumprimentar o painel, meus amigos, e a felicidade de ter aqui o João Paulo, de facto, um leixonense e dirigente com responsabilidades de Almicasta, ao Ricardo Silva do Vitória, ao Ricardo Monteiro da Silva do Boa Vista e a Tirremo, o nosso moderador. Isto é um tema muito profundo que não podemos desperdiçar esta oportunidade para enfrentar aquilo que é um problema do desporto nacional, um problema do futebol, mas muito mais um problema de sociedade. E já aqui falámos de Leixões, falámos um pouco do Boa Vista e um pouco do Vitória Sport Clube. No caso do Leixões é um caso também de justiça, ou pode ser também um caso de injustiça, um caso de tratamentos desiguais, o caso do Boa Vista, aquilo que já passou, e hoje estamos aqui a comentar um movimento do Vitória Sport Clube, de gentes de uma cidade, de uma região, com identidade. E isto traduz aquilo que é de facto os problemas graves que a nossa sociedade atravessa, veiculada a um problema do futebol em geral e do desporto também em geral, que não podemos aqui nos lamentarmos só porque temos um tratamento desigual ou não de igualdade. Isto é um problema da sociedade, é um problema do poder político, é um problema do poder desportivo, é um problema dos adeptos. Rémulo, isto tem que se tomar ações. Não chega só aqui chegar e aproveitarmos um espaço de liberdade que é este Rádio Estádio só para nos fazer lamentações daquilo que nos sucede. Se não tomarmos medidas profundas, e essas medidas têm que ser assumidas pelo poder político, pelo poder desportivo, pelo poder associativo e, acima de tudo, pelos valores de uma sociedade que são os adeptos, nós não vamos ultrapassar isto. Porque só vamos fazer disto lamentações, dizer aquilo que nos ocorre, aquilo que nos passa. Se o poder político não limitar o poder de mandatos, se o poder político não exigir que não possam ser presidentes dos clubes e das SADs ao mesmo tempo, se de facto não identificarmos os valores dos dinheiros que entram nas nossas SADs, e responsabilizar individualmente os dirigentes pelos seus atos também, nós vamos ter problemas. Nós estamos a falar emocionalmente daquilo que nos agrega, que é o futebol. Embora nós sabemos que os nossos clubes são ecléticos, têm várias modalidades esportivas, isto levaria a outra discussão. Mas a força do desporto em Portugal, infelizmente, chama-se futebol. E se não tomarmos medidas, isto não vai ser possível invertermos todo esse tipo de situação. Para já, porque é um desrespeito para com os adeptos, é um desrespeito para as nossas populações, é um desrespeito para nós próprios, que hoje estamos aqui a assumir responsabilidades públicas, se não tomarmos decisões. Só vou fazer, se as pessoas me estão a ouvir, fazer esta reflexão e este exercício até aritmético. É possível numa competição profissional, numa janela que se pode contratar um jogador que custa 20 milhões, só um jogador, numa janela que dá para poder inscrever ou utilizar por um clube chamado Tais Estarolas. Ter um custo de 20 milhões, quando 10 clubes dessa própria competição, ou 8 ou 9, ou 50% dessa competição, têm orçamentos de 2, 3 milhões de euros. Nós temos que chamar aqui os nossos responsáveis, os nossos dirigentes, que nos espaços próprios saibam nos representar. E perguntar a quem é que interessa isso, não é? Portanto, se os nossos próprios dirigentes, os nossos próprios clubes, não querem assumir essa mesma responsabilidade, estamos aqui a carpir mágoas de uma identidade, de um espaço emocional que de facto ninguém quer discutir, ninguém quer assumir. Portanto, esta competitividade, esta competição é sadia? Não. Ela tem verdade? Não. Se ela não tem verdade, então porquê é que nós não nos afrontamos? E já nos leva para então a um tema bastante importante, que eu quero pegar no que estava a dizer, mas deixe-me só aproveitar a presença do João Paulo hoje connosco. João, quando saiu esta decisão, pensaste, e se calhar mais leixonenses, nesta questão de, quer dizer, isto acontece-nos a nós e os outros, vamos para ninguém ficar chateado, cashball, apitos, toupeiras, que calha a todos. O vosso pensamento foi tipo, quer dizer, nós ficamos 2 anos de fora, então e os outros? O nosso pensamento é que o Leixões Sport Clube, infelizmente,
no panorama nacional desportivo, é pioneiro em muitos casos. Nós tivemos um caso assim, na década de 90 em que uma equipa de júniores vai jogar a Almeida, o Campeonato Nacional de Júniores, está a ganhar por 3-0. O campo é invadido, os nossos atletas são agredidos com a presença da polícia, da GNR neste caso. O árbitro dá por terminado o jogo e passado umas semanas, o que é que acontece? A Federação Brasileira de Futebol dá derrota ao Leixões e ao Almeida. O que é algo impressionante. É qualquer coisa perderam fora as do duas normal. equipas. No jogo de futebol, perder duas equipas é uma coisa fora do normal. Mas só ao Leixões acontece isso. Meu Deus. Nós temos alguém que é identificado Atirou uma banana, não? quando atirou uma banana para o campo, e quem culpa é o Leixões, que apanha 2 jogos à porta fechada. E eu e mais milhares de pessoas, milhares de sócios e adeptos, somos privados pelo nosso clube porque alguém que foi identificado pelas autoridades não foi castigado. E eu não consigo perceber como é que, em alguns casos, os dirigentes, ou sejam assessores jurídicos, ou seja lá o que forem, são postos a dizer eu agi porque eu entendi que ia ser assim, e o clube é posto à parte. O Sr. Carlos Oliveira, que fartou-se de pôr processo a leixonenses por lhe chamarem corrupto em redes sociais, foi acusado de corrupção, meus amigos. E ele agora acompanha um processo a mim se quiser. E ele foi acusado de corrupção. Condenado. E o que é que ele apanha? 2 anos ou 2 anos e qualquer coisa de pena suspensa. E o meu Leixões apanha 60 mil euros de multa e 2 anos sem poder competir com pessoas Tu profissionais. temos que o Leixões esteja a ser usado como... O Leixões é usado sempre como modo exemplo. operandis. Nada mais. como a Vitória, no caso do Como a Marega, vitória no pode caso do Marega. Mas isto é o que é o caso do nosso futebol. ser. Ou como a Boa Vista, no caso da Isto já aconteceu com o Boa Vista, já aconteceu o Moreirense. Foi condenado. Ainda está em stand-by. E estamos todos à espera. A nossa justiça tem que ser célere. E séria. e séria. E séria. E se alguém que representa um clube, seja ele qual for corrupto, tem que ser castigado. Ora, muito bem, vamos pegar aqui no que disse o António Duarte. Ricardo Monteiro da Silva, vamos voltar a ti, nosso interveniente do Boa Vista, porque o António Duarte estava aqui a tocar em algo que me leva a falar de outra coisa, que é, por exemplo, pegando na questão do clube A, B ou C, para dizer 3, que pode ir buscar um jogador na reabertura do mercado, gasta 20 milhões, ou 15 milhões, ou 10 milhões, que é 3 vezes mais que o orçamento da maior parte dos clubes que estão a lutar para se manter. Há uma desigualdade latente, evidente, nos direitos televisivos, na distribuição de receitas, mas já ia chegar aí. Mas depois ficamos com todos os intervenientes fora da Europa. Não, dá-me só um segundo aqui. Sim, força. E eu penso que eu sou um liberal por natureza e o negócio é possível, desde Claro, que seja evidente, sério e transparente. evidente. Portanto, ele é possível contratar. Agora, só que havia de haver um fundo, havia de haver uma taxa para E um essas futebol mais contratações. igual, era aí que eu ia E chegar. aí é que chegaria o fundo em que se houvesse uma Vou dar um exemplo simples para que quem nos ouve perceba. Um selo que se paga hoje de um Fiat 600 não é a mesma coisa que o selo que se paga de um Lamborghini ou passa-se de um BMW. Eu ia lhe dar exatamente o que é a que razão. está esta questão? É que se este jogador fosse inscrito e pagasse uma taxa de 10 ou 20%, iria libertar 20 ou 30 milhões ou 10 ou 20 Para os milhões outros? para um fundo que teria uma gestão, e então aqui sim teríamos uma liga, de facto, organizada e competente, que levaria a pensar num todo e não numa parte. Ou seja, este fundo seria utilizado para a competitividade, para a verdade desportiva. E é uma excelente Neste ideia. momento nós estamos aqui a ter o poder do poder... que é político, porque não assume estas responsabilidades, o poder desportivo, mas acima de tudo o poder económico. Ou seja, tudo o futebol hoje é transportado ou transmitido através do poder económico. Ora, quando existe poder económico, há corrupção política e há corrupção desportiva. O nosso país nunca mais aprenderá, nunca mais respeitará os adeptos de futebol, enquanto que o poder económico corromper o poder político e o poder desportivo. O nosso país não cresce, não desenvolve, andamos todos aqui a fazer um discurso bonito e simpático, de hipocrisia, porque os adeptos, alguns, porque a maioria que estão aqui como nós, representa-nos, alguns fomentam o poder de futebol, querem dirigentes com 10, 15, 20 anos de poder, querem de facto que os seus clubes tenham as maiores receitas em termos económicos. Parece a monarquia. Isto corrompe uma sociedade, isto não dá liberdade ao povo de ter poder de decisão. Este movimento A marcha. do Vitória Sport Clube, a Não vamos marcha, falar. é um movimento do povo de uma cidade que não está afeto ao dirigismo,
que nem está afeta claques, é o poder civil que diz, chega, nós não queremos este futebol em Portugal. Enquanto que este poder existir, nós não vamos ter alternativas. E esta alternativa existe no poder da Federação, no poder da Liga e, mais grave, meus amigos, que não se fala, é o poder associativo. Deixa-me só utilizar aqui um minuto. Um minuto, por favor. A Associação de Futebol de Braga não teve uma palavra sobre aquilo que aconteceu ao Vitória Sport Clube. Sabes quem é um dos fundadores da Associação de Futebol de Braga? Vitória Sport Clube e Sporting Clube de Braga. Ele tinha que condenar os atos que de facto lesaram o racismo, a xenofobia e não sei o que mais. Mas tinha obrigação os seus dirigentes publicamente dizer assim: o Vitória Sport Clube faz movimento de massas jovens, é de facto um clube que de facto movimenta o desporto em Portugal. Sabes quantas palavras ouviste da Associação de Futebol de Braga? Sabes porquê? Porque a hipocrisia é uma vertente, é um valor factual mas do vamos nosso, deixar isso da para nossa falar da sociedade. base. Deixa também marchar E fala nisto porque isto é que é importante. Há uma situação que as pessoas às vezes esquecem. É a hipocrisia. O caso que o António falou agora das associações. O Leixões Sport Clube é fundador da Associação de Futebol do Porto, juntamente com o Olha, Futebol eu nem Clube do sabia, Porto. João. É verdade, Eu nem sabia. Juntamente com o Futebol Clube do Porto. É verdade. E todos os fins de semana, o que nós vemos são pessoas a faltarem ao respeito aos clubes fundadores. É isso, Acontece João. É isso, o João. caso que aconteceu É no Leixões isso, João. de ser castigado 2 jogos à porta Mas que fechada. bem, E mas a que Associação bem. de Futebol do Porto não abre a boca. E é muito bonito vir para as galas, quando os clubes fazem anos, dizer que as associações apoiam, que bababá. Eu estou farto disso. Deixa-me só Mas desculpa lá, António, as associações, é preciso dizer não isto que eu estive ligado, é o António. movimento desportivo não tem coragem. Todo ele não tem São um coragem. bando de hipócritas Tem que ser um de que cada andam a alimentar esse sistema António, muito desculpa fácil, lá. acaba dos pequenos. Espera, António, as associações apoiam os clubes, dizem eles, porque são milhões, e é preciso as pessoas saberem disto, que entram anualmente em inscrições de clubes não federados e de formação. Entram milhões na Associação de Futebol do Porto, na Associação de Futebol de Braga, de Lisboa, em todas. E as pessoas têm que ter esta noção. Para se inscrever uma equipa de iniciados na Associação de Futebol de Porto, custa para cima de 2.000 e poucos euros. E tu foste dirigente, convém dizer. Sim, eu tive ligado. Custa na ordem de 50 euros. Exatamente. Eu estive ligado à Mais formação negócio do fora o Boa Vista. resto. Agora, nós pegarmos desses 2.000 e tal euros e se conseguirmos multiplicar por todas as associações que existem na Associação de Futebol de Porto, leva-me uma pergunta que eu gostava todas as que alguém... associações. Mas eu falo da do Porto, Sim, que é aquela tu que me conheces toca melhor. diretamente e que conheço melhor. E eu gostava que me respondessem por onde é que vai esse dinheiro, quando até por um policiamento dos jogos dos miúdos tem que ser os clubes a suportar. Oh, Ricardo, espera aí. Força. Tu pagas pelo jogo. Tu pagas uma taxa de jogo. Isto é incrível, é inacreditável. Quando se gasta tantos milhares de euros de inscrições, quando nós pagamos uma taxa de jogo de crianças, se nós, e eu sou leixonense, tu és boavisteiro, seja o Braga, o Vitória Nós de somos Guimarães, todos adeptos de futebol, somos mais adeptos de importante. A associação cobra uma taxa de jogo Então para que é que crianças jogarem a bola. Então para que é que serve o dinheiro das inscrições? Pá, isso temos de fazer a pergunta a quem pedir. É por causa de um cartão e de seguro. Deve É ser por causa de um uma coisa. cartão que deve Que é custar pago, 70 que é cêntimos, pago. que é pago o cartão Que e é o seguro. pago. Ricardo, Não brinquem. deixa ouvir o teu homónimo. Não era este o tema que eu ia lançar, mas o António Duarte lançou e é pertinente. Ricardo, sobre as associações, aliás, sobre a Associação de Futebol de Braga, se quiseres falar sobre isso, do apoio nenhum, que se calhar os vitorianos sentiram. Mas não só, porque estamos a falar aqui do negócio do futebol também. Pronto, obviamente choca-nos enquanto vitorianos e enquanto membros da Associação de Braga e fundadores, choca-nos e chocou-nos o facto de não termos tido uma defesa efetiva. Desculpa, uma palavra. Ou uma palavra. É mais importante que a defesa. É isso mesmo, muito Sim, obrigado. Uma palavra de liberdade, de Sem assumir dúvida. responsabilidade e reconhecer aquilo que é importante. É isso O mesmo. Vitória Sport Clube para o desporto nacional e que não pode ser, de facto, desrespeitado porque alguém tem maus comportamentos. Que isso é outra situação de discussão. O problema é que envolvemos tudo. Não assumem a responsabilidade. E era, percebes? era isso que eu ia dizer. Portanto, Portanto, ficámos chocados com isso, não é? Porque além de ninguém ter feito uma defesa ou ter tido uma palavra sim, se para calhar não é nós, preciso defender, era uma palavra, como disse o António. é uma palavra e dizer algo
que pudesse fazer e fazer as pessoas olhar de forma diferente para nós, não é? Porque nós, e quando eu falo em nós, estamos a falar em todos os portugueses, não é só os adeptos de Vitória, nem os clubes que estão afetos à Associação de Braga, é nós, portugueses, não houve uma palavra, não houve ninguém que dissesse algo em relação a nós. E eu vou pegar aqui e, nas suas palavras, António, dizer, nós deixámos, ontem, com a Marcha Branca, deixámos-nos de ter lamentações. Nós, adeptos de Vitória, passamos à ação. Temos que fazer algo. E acreditem as pessoas que nos estão a ouvir. Isto não tem a ver, não teve a mão do Vitória, não teve a mão das claques, isto teve a mão de adeptos anónimos, gente que estava triste e que quis dizer, não, isto não é verdade. E temos que fazer algo. Não gastes tudo, que quero falar sobre isso no final. Vamos voltar ao Ricardo Monteiro da Silva para o tema que eu lancei há pouco. E ia dar razão ao António, se bem que o António reforçou com outro tema ainda mais pertinente, que tem a ver com isto. Eu ia perguntar exatamente isto: a quem é que interessa o futebol atual de tanta desigualdade se depois chegamos à Europa? E sinceramente temos que dizer a verdade, é o que se viu. Ramos, eu ia pegar numa frase tua que disseste há um bocado, de que o Porto consegue em janeiro ir buscar 3 jogadores de 20 milhões de euros. Todos nós estamos aqui e os nossos ouvintes ouviram esta semana o passivo que o Porto tem. Todos nós estamos aqui e sabemos que o Porto antecipa receitas de transmissões televisivas. Todos nós sabemos de que o dinheiro das transmissões televisivas de 10 ou 15 anos está a se esgotar. Que vai ser feito do Foco Porto daqui a 1 ano ou 2, quando já tiver antecipado as receitas de mais 4 anos e não puder ir buscar estes tais jogadores de 20 milhões em janeiro? Em janeiro, onde for. Sim, não, mas falamos mas repara, mas é importante. De janeiro, até acho que o António está a falar do Benfica e do Julian Weigl. Sim, mas é importante falar em janeiro. É importante falar em janeiro, porque no início da época qualquer clube consegue, com mais ou menos dificuldade, organizar um plantel. Em janeiro consegue quem tem dinheiro. Ou não. Depende se és de um clube denominado Pronto, grande. sim, tudo bem, mas havendo dinheiro. Desculpa-me interromper. O problema não. Nós temos que ter uma força, uma coragem muito grande para fazer isto. O problema das contratações não é o problema do dinheiro, é o problema da corrupção política, desportiva, económica. Eu não sou contra que os estarolas vá buscar um jogador de 20 milhões. Não, eu sou contra eles terem 20 milhões e nós não termos, António. Não é isso é que eu sou contra. Não é não termos, é não termos acesso e a mesma igualdade. Será que lá está, é a diferença do poder. Lá está, mas e nós temos que defender em Portugal desculpa. Um acesso à igualdade de tratamento. António, desculpa. António, desculpa. Qualquer um dos 3 clubes denominados grandes, sim, se não tiverem 20 ou 30 ou 40 milhões para ir buscar 1, 2, 3 jogadores em janeiro, conseguem buscá-los antecipando receitas televisivas que estão completamente desigualdades na banca. E agora vou dizer uma coisa. Qualquer outros clubes, sim. Há muitos mecanismos financeiros que estão ao dispor de um grande que não estão. Mas é isso que eu quero dizer, mas tem. Foi o que eu disse ainda hoje. Uma coisa é nós partirmos todos para uma corrida, todos com as mesmas sapatilhas, com a mesma camisola, com os mesmos calções. Agora, não podemos arrancar aqui com as sapatilhas XPTO de primeira categoria e eu estar aqui a correr com botas de tropa. Mas quando eu falo de mim, também incluo aqui o Leixões. A guerra não é só nossa. Vamos ouvir o Leixões. Vamos ouvir o João Paulo sobre isso. João Paulo, qual é a tua opinião sobre isso? Eu concordo com o que o Ricardo está a dizer. É evidente que os 3 grandes, ou os ditos 3 grandes, para mim grande é o Leixões, não é nem Benficas, nem Portos e Sportings, com todo o respeito claro, como é ao clube de cada um. Este é o meu e eu defendo com unhas e dentes. O que não pode acontecer no panorama nacional, e como o António diz, a nível político, é uns terem direito a centros de estágio com participados pelo poder autárquico. Com participados não pagos. Pagos e outros não. O Leixões não tem campos. Ou estádios, às vezes. O Leixões não tem campos. Meus amigos, o Leixões não tem campos de treino. O Leixões treina em campos emprestados pela Câmara Municipal de Matosinhos. Pelados para muitas vezes depois jogarem relevado. Andamos com a nossa casa às costas. Não, o Boa Vista neste momento anda a pedir favores a outros clubes e à Câmara Municipal do Porto para conseguir treinar no Inatel. Ricardo, mas o problema aqui... Mas espera. Mas depois, neste problema do jogo duplo, vendeu tudo o que era património do Leixões, tudo, e entre terrenos, campos e tudo mais, e o Leixões ficou sem nada.
e não é levado com esta história de jogo duplo, com 2 anos, privado das condições profissionais. Não, desculpa, e João Paulo. essa mesma pessoa, nada lhe acontece, meus amigos. João Paulo, mas eu analisando, lhes acontece. João Paulo, desculpa a minha ironia, desculpa a minha ironia, mas eu analisando, essa pessoa é que tem menos culpa, porque ela ficou com pena suspensa, não é? Para a justiça portuguesa é. Pronto, então lá está. Quem tem culpa é o Leixões Sport Clube, que tem boca, tem ouvidos, somos todos e pode nós. sair do seu estádio e ir falar para onde quer lhe apetece. Os culpados somos todos nós. Porquê que a Câmara Municipal de Gaia ofereceu um centro de estágio? Eu vou dizer o nome, ao Futebol Clube do Porto, com dinheiro... Não, tem os que perguntar ao dinheiros... Dr. Filipe Menezes. Pois, mas os dinheiros são nossos. E porquê é que o Leixões, que tem mais atividades, tem mais atletas, faz mais reintegração social, faz mais ação social, nunca teve isso? Ou Boa Vista, ou o Salgueiros. Porquê é que o Salgueiros foi empurrado para onde foi e nunca teve o apoio? Uma ressalva em relação à Câmara, desculpa lá, quero-me interromper. A Câmara Municipal de Matosinhos, este ano, iniciou as obras do Oscar Marques, que era uma situação que nós leixonenses lutávamos há anos, e a Dr. Luísa Salgueiro iniciou as obras e o Leixões vai, dentro em breve, de ter um campo de treinos. Isso é uma ressalva que tem que se deixar, mas não é de Leixões. Pertence à Câmara Municipal de Matosinhos. Sim, é uma ressalva importante. Ricardo Silva, querias falar, Ricardo do Vitória? Eu ia só falar que, em relação aos Salgueiros, é uma realidade que eu também conheço bem. Também foi um ato de um homem, não digo só, mas da sua direção. Falamos de Linhares, toda a gente sabe. E o Salgueiros pagou uma fatura enorme, monstruosa, que não merecia. Mas, e convém aqui também deixar claro, e aliás, eu já prometi aos salgueiristas que vamos trazer alguém dos Salgueiros aqui também ao programa, porque o Salgueiros tem passado, não é bonito, mas os seus adeptos nunca o abandonaram. Aliás, o João Paulo esta semana no seu Facebook também disse a mesma coisa em relação ao Leixões. Aconteça o que acontecer, os verdadeiros estão lá, como quando o Vitória desceu para a segunda Liga também, e será sempre assim, e isso é que é o lado bonito do futebol. Ricardo, o que é que querias dizer também? Querias acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar que há um bocado ouvi o João Paulo dizer o meu Leixões. É o meu Leixões. Isto a mim impõe-me muito respeito. Muito respeito. É o que nos move, não é? É isto que nos move. Portanto, é isto que nós temos que falar. É o meu Vitória. Tal como o António diz, é o meu Braga. Tal como diz aqui o Ricardo, é o meu Boa Vista. Isto impõe-nos respeito. Porquê? Porque nós sofremos com isto. Nós lutamos por isto. E o certo é que... E dói. Nós temos uma música no Vitória que diz: eu sei que dói, mas eu sei que é lindo. Mas e dói. Porque quando está a passar o Leixões, porque está a passar, com e todos os dói. E nós temos uma Leixões que é até o último peixeiro. É isso mesmo. E o perder até o lá último. Está esta nossa haja um para defendê-lo. Esta nossa identidade. Porquê é que não pode ser promovida? Porquê é que eu tenho que aguentar que clubes como os 3 beneficiários possam fazer tudo e mais alguma coisa, e quem o fez é penalizado, e os seus clubes não são penalizados? E o que é que salta para a opinião pública nos outros clubes todos, sejam eles quais forem, porquê que esses clubes são penalizados e essas pessoas que fizeram o que fizeram não são penalizados? É isto que é importante falar, é isto que as pessoas têm que entender. Porquê que andamos aqui a discutir clubes quando se chega aos 3 beneficiários, discutimos pessoas? Ricardo, isto é que é muito importante falar. Paulo, para voltar ao António Duarte, que eu há tenho uma mais situação que aconteceu no futebol português. O Boa Vista foi condenado a esta divisão por corrupção passiva. Nesse mesmo processo, houve um clube dito dos 3 grandes que foi condenado a corrupção ativa. Porquê é que o Leixões, é a pergunta que eu faço, porquê é que o Leixões tem que ser condenado por corrupção ativa e não passiva como outros? João Paulo, deixa-me só fazer um parênteses. O Boa Vista foi condenado por coação, não foi por corrupção ativa nem passiva, foi por coação. Ainda é pior. Sob a equipa de arbitragem. Não, pior é corrupção, desculpa. Ricardo, com todo o respeito, seja o que for. Não. Coação, corrupção. Sim, ainda é pior a penalização que teve. E eu habituei-me por coação versus corrupção. Não, mas repara, a única coisa que ficou provada em todo o processo é que há coação dos gerentes. Mas Boa Vista que ainda é pior. Mas agora repara, agora repara uma coisa. Se o Leixões foi condenado a condenação a 60 mil euros de multa e 2 anos sem poder competir na Primeira Liga ou Segunda Liga, porque é que o executante dessas ações
não leva pressão efetiva. Deixem-me pegar aqui. Porquê? Vai ser também algo importante e António, peço-lhe desculpa, é uma pergunta difícil, mas sei que você gosta de temas difíceis. O G15, e sendo o António Salvador o líder, nós já falamos sobre isto fora daqui deste âmbito, mas também já falamos aqui. Não poderia e deveria ter aqui outra ação? Bem, eu vou assumir as minhas responsabilidades. Primeiro, os nossos 4 clubes aqui representados, Sporting Clube de Braga, Vitória Sport Clube, Boa Vista Futebol Clube e Leixões, fazemos parte de competições profissionais, certo? Sem dúvida. Portanto, temos que assumir as nossas responsabilidades. Isto não invalida que haja seriedade e tratamento de igualdade. E responsabilidade dos nossos dirigentes. O G15 é uma mistificação de futebol. É querer fazer, eu vou ter algum cuidado das minhas palavras, de querer lançar um presidente daquilo que é o grande... Olha, do Benfica, do Porto e do Sporting, que o Sporting já foi. É um lançamento... Vai ter que ser dia 16 agora então. É melhor. Eu tenho tanta dificuldade porque há tantas coisas para discutir. E isto é um bocado quando falei que, a meio de uma competição, se pode fazer uma contratação de 20 milhões, ela é possível, desde que haja seriedade na sua contratação. Se este nós estamos registro... contra as transferências. Nada, pelo contrário. Pelo contrário. Eu aqui poderia defender a formação, os valores. Como também não estamos contra o problema é a desonestidade intelectual com que os dirigentes hoje no futebol português o assumem. Tudo é possível, Rémulo. Percebes? Quer dizer, é possível chegar a meio de uma competição, como dizia, eu gostava de ter os mesmos calções, as mesmas sapatilhas para competir. Todos nós sabemos, por experiência própria, que as sapatilhas e os calções podem ser diferentes, mas continuam a ser sapatilhas e calções. Isso é como na Fórmula 1, não é? Os pneus são iguais, mas os carros às vezes não são. O chassi, isto são as afinações. Pronto. E há que assumir responsabilidades, porque se estes 4 clubes estão representados na Liga, que é o promotor do futebol profissional em Portugal, esta, não direi inscrição, porque inscrição tem um custo. Agora, a possibilidade dele fazer parte dessa mesma competição, tem que haver um pagamento. E esse pagamento é um tratamento de igualdade. Ou seja... António, mas não achas que o G15 tem mais força que o G3? Não, devia de ter. Mas não deveria ter. Não é tem. Não, ter não tem. 15 contra 3, a priori ganha. Quando as pessoas têm, não diria preocupação, mas são levadas para os populismos, são levadas para este tipo de G15 e de G16 e G17. Ele não é interessante, nem é possível, nem interessa. Porque o mais importante é, no espaço próprio, que é a Liga, é que havia de haver as reuniões e as discussões. Sabes onde é que eles iam reunir? Para hotéis. António. Só por si, quando eu lutei, tanta gente lutou para que houvesse uma sede no Norte. Depois, António, para que fosse possível, achados esportivas, as sociedades normas esportivas, vão estragar a beleza do futebol. Mas elas, enquanto elas eram clubes, depois podem ser seducos. António, aquilo que o António não gosta... Se vamos discutir António, isso... Mas estás a perceber? Vamos complicar isto tudo. António, eu quero chegar. Claro que sim, António, mas isto... essa discussão não é essa. António. A discussão é possível haver futebol profissionalizado em Portugal? Sim. É possível haver seriedade na discussão do profissionalismo? É. Quem é que tem essa responsabilidade? Os nossos dirigentes. Eles querem mudar o estado de futebol português? Não. Pronto, vai voltar àquela conversa. António, essa é a resposta. António, desculpa. Sim, António, vamos ouvir. Ricardo. António, isto vai-nos levar àquela discussão que já cá tivemos muitas vezes e que tu não gostas. Mas que eu volto a dizer. Isso não acontece porque há reféns no futebol português. Claro que sim. E eu sei que não gostas e que te dói, que gostas de futebol puro e jogado. Mas aqui a questão, e quando o João Paulo pergunta se os G15 não mandam mais que 3, deveriam mandar. Mas nós temos 3 contra 15, em que 12 estão encapotados pelos outros 3. Ricardo, para que é que serve o G15, na tua opinião? Eu posso falar? Podes, Ricardo. Para coisa nenhuma. Não, Remo, o G15 serve para fazer umas almoçaradas, umas jantaradas, falarmos tudo e mais alguma coisa, entretermos, falarmos tudo e depois no fim... Então não vamos dar tempo de antena, o que não merece. Vamos avançar para um tema muito importante e vamos ao Ricardo Monteiro da Silva por causa do caso Jota. Aliás, mantemos aqui a vontade de ter o Jota connosco. Para quem não sabe, o adepto sócio de Boa Vista que
perdeu um olho, não há outra maneira de o dizer. Está invisual. Invisual depois de uma agressão bárbara que o tribunal e o juiz confirmou e disse o agressor está entre nós, mas por corporativismo daqueles agentes de forças de segurança Brincadeira. não foi identificado. Esta semana chegou-nos, aliás, foi uma adepta do Vitória, a quem agradeço, que me fez chegar o vídeo de o motorista que conduziu os adeptos de Passos Ferreira até ao Desportivo das Aves e foi, as imagens são estas e portanto eu vou dizer aquilo que eu vi, violentamente agredido por agentes das forças de segurança que estavam no Desportivo das Aves para este jogo, Desportivo das Aves Passos Ferreira. Não sei as motivações da polícia, obviamente a polícia terá alguma razão e lá irá dizer. O que me parece a mim, Ricardo, é que não há razão nenhuma para aquilo e fez lembrar e levantar aqui mais alguns demónios sobre situações como as do Jota. Remo, eu antes de mais eu gostava de dizer, e relativamente à situação de Jota, antes de comentar propriamente a situação de espancamento que aconteceu nas Aves, é de que a situação de Jota continua a decorrer, o processo em tribunal, continuamos a ter um presidente do sindicato que é erguido no mesmo processo. E que estava entre os que está envolvido. Está erguido, portanto, se lá está é porque é erguido. Ele não ficou erguido porque estava sentado na secretária a fazer escalas, portanto. E ele é erguido porque estava no processo, tem um processo de crime e tem um processo disciplinar para correr com a sua demissão. Portanto, esse senhor, e só aqui uma à parte porque me toca, porque sou amigo pessoal do Jota, já disse, e ele vai nos ouvir certamente e continuo aqui com as tuas palavras, gostava de o cá ter, porque gostávamos de ouvir na primeira pessoa, para as pessoas não pensarem que somos nós que floreamos, que ele nos dissesse efetivamente onde isto modificou a vida dele, porque isto é relativamente grave. Portanto, este senhor do sindicato tem que se demitir, estas pessoas têm que deixar de ser cobardes e assumirem quem teve tal ato. Ponto número 1. Porque senão nós temos aqui os 5, vamos fazer um assalto, matamos alguém, não dizemos quem é, sabem que foi um dos 5, mas não vamos penalizar ninguém porque não sabemos, ninguém se acusou, portanto, mas à frente, porque isto custa-me um bocado falar sobre isto, dói-me, é uma situação que mais comigo. Sobre o vídeo que também viste. Sobre o vídeo que temos visto, eu tive cuidado de ver, porque eu quando ouvi Aves, eu disse assim, epá, Aves já não é a primeira vez. Deixa-me ver a internet aqui o que é que se passa com o Aves para me ter saltado alguma coisa aqui. E já falámos disso aqui também. Sim, mas nós tivemos, assim muito rápido, tivemos um Aves Braga em dezembro do ano passado, onde houve uma carga policial desmedida. Mulheres, crianças, foi falado aqui. Foi falado aqui. E o Sporting Braga insurgiu. Sim, mas espera. O Desportivo das Aves. Sim, mas chegámos ao fim. Por causa do bombo. E o que é que isto deu? Nada, até agora. Nada. Se fosse Nós temos um caso do Aves Marítimo em 2018, onde houve uma carga policial sobre os adeptos da casa, portanto, sobre os adeptos do Aves, onde já não é a primeira vez. Onde nada aconteceu. Tive conhecimento hoje que há coisa de 15 dias houve uma carga indiscriminada sobre adeptos do Aves dentro de um café onde eles costumam estar. Portanto, e agora temos uma situação de um motorista de autocarro... Que é tal que lá que deixa só dizer que teve a coragem de dizer teve a coragem de dizer não, que teve a coragem de virar as costas. A Força Avense, que teve a coragem de virar as costas à direção do clube e dizer nós não estamos cá por vós, estamos cá pelo futebol, estamos cá pelo Aves. Sim, a administração da SAD. Mas seria também interessante um dia destes ouvir alguém da parte do Aves, pelo menos para nos tentar explicar, ou pelo menos a mim que me explicasse, porque é que estes casos só ocorrem em Vila das Aves. Deixa-me só terminar o Remo. Porque esta GNR de Vila das Aves, e quem já lá foi, e eu agora, provavelmente, na próxima época, não posso lá e ver uma boa vista, mas é preciso perguntar a quem chefia esta gente de Vila das Aves o porquê destes casos só acontecerem em Vila das Aves. E eu aconselho todos os nossos ouvintes a ir à internet ver uma carga policial de 5 polícias de bastão, mais 3 ao lado a ver, a agredir barbaramente um motorista de autocarro. Um homem que está no chão. Sim, mas provavelmente não será. Oh, Remo, mas é o que eu digo. Tudo o que possa ter. Que se passa. Como tem, poderá ter acontecido com o Jota. Agora, não me digam que 5 pessoas não dominam um homem, claro. Que é preciso espancá-lo, claro. Que é preciso ter agressões bárbaras, humilhá-lo e tudo o resto. Portanto, eu penso que aqui o problema será
alguma nuvem que anda ali em Vila das Artes, qualquer pessoa que quando passa aquela fronteira torna-se num hooligan, num indigente, num criminoso para as autoridades terem as atitudes que têm. Portanto, aqui fica o meu repto. Eu para o ano não vou a Vila das Artes porque tenho medo. Deixa-me só dizer, eu já estou farto de avisar, porque há muitos problemas de cegueira auditiva e analfabetismo auditivo. O Ricardo Monteiro da Silva não está a atacar as pessoas da Vila das Aves, pelo contrário, gente boa, adeptos bons, estamos a falar de outras coisas, não é que as pessoas mas deixa-me só terminar dizendo, eu sou de Santo Tirso, portanto, eu tenho amigos em Vila das Aves e eu vou almoçar em Vila das Aves, eu gosto das pessoas de Vila das Aves. Não é Vila das Aves, estou a falar das forças policiais. Sim, mas também queria dizer que muitas vezes estas forças policiais não são GNRs que estão localizadas em Vila das Aves. São forças que vêm de fora para dar segurança, quando depois o que vem a fazer é dar uma insegurança total a qualquer pessoa que se movimente na rua. Foi uma bonita coincidência quando fizemos o programa, quando decidimos fazer o programa e quando vos convidei, que vocês não se conheciam de lado nenhum, mas o Ricardo Silva do Vitória também é de Santo Tirso e portanto também estás muito perto ali da Vila das Aves. Também viste o vídeo, o que é que te apraz dizer? Como é que é possível a diplomacia, a inteligência e a boa educação não terem imperado ali? Portanto, estamos a falar de... Ou pelo menos depois de dominarem o homem, com seja certeza, qual o que estamos a falar de 6, 7, 8 agentes de autoridade não conseguirem, portanto, através de diplomacia, através de inteligência, de diálogo e até talvez de alguma força, dominar um homem e ter que o agredir ao ponto de lhe partir um braço e por aí fora. Portanto, isto é inacreditável. O que eu vi é inacreditável. Inacreditável porquê? Porque estamos fartos de ver imagens de Ricardo, polícias. Está a cumprir o seu trabalho, que é motorista de um autocarro. Motorista de um autocarro. Não quer dizer que seja adepto. Não é um hooligan. Não, segundo sei, e ninguém leva a mal, ele nem sequer é adepto nem do passe nem do Não, Não, não. Aliás, eu tenho informações, porque ontem em Guimarães a notícia correu muito rápido. É a informação que E tive informação de pessoas que já lidaram com este senhor, que ele não transporta só os adeptos do Passos, transporta os adeptos do Passos, do Desportivo das Aves, do Tirsense, do Vitória, do Braga, de vários clubes. Há várias pessoas que o conhecem, que é a profissão dele. É um profissional e agora a pergunta que se tem que fazer a esta gente toda, e a quem manda nisto, e a quem tem responsabilidades, e aproveito já para dizer ao seu Primeiro-Ministro, ao seu Presidente da República, ao seu Presidente da Liga, ao seu Presidente da Federação, já se inteiraram de quem é o senhor e o nome dele? É o que eu tenho a dizer sobre isto. Muito bem, António Duarte, antes de ouvirmos também João Paulo sobre isto. Não sei se viu as imagens ou não, de qualquer maneira, lembro perfeitamente quando falamos aqui do que aconteceu com os adeptos do Sporting Clube Braga, que aliás o Sporting Clube Braga ia bem, na altura, fez um comunicado porque haviam famílias envolvidas, crianças, mulheres, e houve ali uma carga que ficou um bocadinho por explicar também. Infelizmente volta a passar-se algo nas Aves que, pelas imagens, deixa aqui um desconforto. É verdade. A maior respeito pelas forças de segurança. Sem dúvida, do nosso país. Não pomos em causa isso. Pelas pessoas das Aves, que eu conheço algumas pessoalmente, de quem tenho grande amizade, isto faz lembrar que é um país de ser mundo, em que ninguém assume responsabilidades, como disse aqui o Ricardo. Hoje o senhor... E mais uma vez deve se calhar passar a passar mesmo. Hoje um senhor que ocupa o seu tempo pelo trabalho, direito ao trabalho, que tem família, e ocorre isto, quer dizer, isto deixa-nos perplexos, deixa-nos tão pequeninos. Como é que isto é possível no tal desporto, mesmo embora seja um futebol profissionalizado? Porque é que um primeiro-ministro, um presidente da República, um presidente da Federação, um presidente de uma associação, um presidente de uma liga, não se inteira de quem é este senhor, como é que ele se chama e o que é que ocorreu? Portanto, isto vai ocorrendo dia a dia, semana a semana, mês a mês, e de facto isto é uma sociedade que não tem respeito, que não é democrática, que não tem valores, e acima de tudo, e porque o meu clube, Sporting Clube Braga, esteve envolvido numa questão de um bombo que foi subtraído, roubado a uma claque, ou alguém que vai e depois cá fora acabaram por pagar para apoiar o seu clube, e depois é vítima dessas circunstâncias todas, e nós perdemos-nos a fazer uma análise de circunstâncias de tudo e não fazemos exigências. Não fazemos exigências ao poder político, ao poder desportivo, ao poder autárquico, ao poder policial até. Portanto, esquecemos disto tudo, porque tudo isto é uma brincadeira.
É um país de terceiro mundo que não assume a sua responsabilidade. Ramon, deixa-me só fazer uma pergunta para ver se eu entendi. Estavas a dizer que por acaso Muito o rápido, motorista do autocarro, sim, mas o motorista do autocarro que não era adepto nem do Passos, nem do Braga, nem do Vitória, que seria adepto de Vitória de Guimarães. É adepto da informação que eu tenho. Deixa-me então só dizer uma coisa Tem que aqui ser que é muito muito grave. Mesmo que este senhor se tenha portado mal em qualquer situação anterior num jogo de Vitória, não justifica que venham agora. Estamos a falar em vingança, ainda é pior. Não, mas é só como uma praxe. É pior Mas para a a carga situação. policial Isso é que muito houve, pior. só isso me leva à memória. Muito bem, João Paulo, porque temos que fechar, ainda quero falar do... Rapidamente, em relação a esse assunto, é assim, quando nós temos a nossa Liga Profissional de Futebol a pedir para as pessoas levarem os seus filhos, os seus netos ao futebol, depois de ver imagens destas, quem é que é o cidadão português que tenha coragem de levar o seu filho, uma criança de 8, 9 ou 10 anos, que sejam, ao futebol? Sem dúvida, é um ato de coragem, já que o falamos. Estamos muito perto do final e hoje foi alargado e passou a correr. Já vamos com 56 minutos. Ricardo Silva, marcha preta e branca, e eu prometi que fechávamos assim, porque vai muito para além do racismo, vai muito para além de tudo o que se possa pensar, porque isto é um movimento pelo futebol. Os vitorianos estão a dar o exemplo e, sinceramente, acredito que espero que isto se vá replicar em muitas cidades e muitos clubes. Espero e tenho a convicção que isso vai acontecer. O que aconteceu ontem em Guimarães foi, como disse há bocado aqui o António, isto foi o poder civil. Portanto, isto não meteu Vitória, não meteu as claques de Vitória, isto englobou tudo o que é adepto anónimo e toda a gente que se quis. A cidade de Guimarães e o adepto vitoriano, sendo que tivemos adeptos do Tondela na marcha. Eu soube que estavam adeptos de vários clubes. Sim. Aliás, Vimaranenses que não vitorianos, mas que estavam lá mesmo. também. E tivemos contactos durante a semana de adeptos do Famalicão, do Sporting, de Espinho, do Desportivo das Aves, para entrar. Isto vai continuar de certeza absoluta. Estamos fortes e eu sou um dos porta-voz deste movimento. Começou aqui também. E começou aqui, eu sou um dos porta-voz, somos muita gente, isto não tem rosto, e queremos fazer algo pelo futebol português. E isto é muito importante que as pessoas saibam, e mais uma vez eu vou falar aqui nas pessoas que falei há bocado. O Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Liga e o Sr. Presidente da Federação, que elevaram e deram atenção a meia dúzia de pessoas quando algo que efetivamente se passou e foi mau, agora deem atenção a milhares de pessoas que saíram do conforto das suas casas e foram para uma cidade caminhar durante 1 hora e levar com uma autêntica bática de água na cara para fazer algo pelo futebol português. Não só, obviamente, pelo futebol português, mas pelo nosso Vitória. Eu tenho que aqui assumir a minha condição de adepto de Vitória. Muito bem, eu acho que vocês fizeram a história ontem para o futebol português, Muito para obrigado. o desporto nacional, e quero deixar aqui esta palavra. João Paulo, obrigado por ter estado connosco. Obrigado. E obviamente desejamos o melhor para o Leixões. Ricardo Monteiro da Silva, boa tarde. António Duarte, boa tarde. Não temos tempo para mais, já vamos com 58 minutos e é obviamente um prazer e teremos tempo para muito mais. Marcamos encontro consigo na próxima segunda-feira para mais um 45 minutos ao ataque.